Eu sou Laura, tenho 34 anos e, até recentemente, achava que finalmente tinha encontrado meu final feliz com Robert e seus 3 filhos. Abri meu coração e meu lar para eles, sonhando com a família perfeita. Então chegou o dia em que os filhos dele declararam que só respondem aos pais biológicos, parados ali com expressões desafiadoras, enquanto meu marido não fazia nada. O que aconteceu em seguida chocou a todos, inclusive a mim. Se você estiver assistindo, deixe um comentário me contando de onde você está acompanhando. Clique em curtir e inscreva-se para acompanhar minha jornada de resgate da minha autoestima e reformulação da nossa dinâmica familiar. Denver sempre foi meu lar. As montanhas rochosas serviram de pano de fundo enquanto eu construía a minha vida como corretora imobiliária. Trabalhei duro por 5 anos após o término do meu relacionamento anterior, focando exclusivamente na minha carreira e me estabelecendo no competitivo mercado imobiliário. Minha dedicação valeu a pena, e me tornei uma das corretoras mais vendidas da minha empresa, especializada em imóveis de luxo no bairro de Cherry Creek. Ficar solteira por 5 anos não foi fácil, mas me deu tempo para me curar e me tornar a mulher confiante que eu sabia que poderia ser. Tudo mudou em um evento beneficente para arrecadar fundos para escolas locais. Eu havia doado uma comissão significativa de uma venda recente e comparecia ao jantar de gala como patrocinadora. Foi lá que vi Robert pela primeira vez, do outro lado do salão lotado. Ele era alto, com cabelos grisalhos que, de alguma forma, destacavam ainda mais seus olhos azuis. Quando fomos apresentados por um amigo em comum, seu aperto de mão durou o suficiente para meu coração disparar. Ouvi falar muito bem do seu trabalho no mercado imobiliário, disse ele, com um sorriso revelando uma pequena covinha na bochecha direita. Estou pensando em me mudar para uma casa maior para os meus filhos. Ao longo da noite, continuamos nos encontrando. Robert era um advogado corporativo especializado em fusões e aquisições. O que realmente me chamou a atenção foi como ele falou sobre seus 3 filhos. Seus olhos brilharam ao mencionar Sofia, sua filha de 16 anos, apaixonada por fotografia. Ele sorriu orgulhoso ao descrever Tyler, seu filho de 14 anos, que acabará de entrar para o time principal de beisebol como calouro. E sua voz suavizou visivelmente ao falar sobre Emma, de 11 anos, que aparentemente herdara seu amor por debates e já conseguia argumentar em círculos ao seu redor. Eles são o meu mundo, disse ele, girando sua taça de Cabernet. O divórcio foi difícil para eles, mas eles são resilientes. Agora temos uma situação muito boa de coparentalidade. Trocamos números de telefone naquela noite, e nosso primeiro encontro foi no fim de semana seguinte. Nos meses seguintes, nosso relacionamento floresceu. Robert era atencioso, inteligente e parecia genuinamente interessado na minha vida e carreira. Demorou quase 3 meses até que ele sentisse que era o momento certo para me apresentar aos seus filhos. Ainda me lembro de como fiquei nervosa naquele dia. Troquei de roupa 7 vezes, tentando encontrar algo que dissesse a madrasta em potencial descolada sem me esforçar muito. Optei por jeans, uma blusa casual e poucas joias. Robert tinha combinado de nos encontrarmos em uma pizzaria local que seus filhos adoravam. Sofia chegou primeiro, com o cabelo longo e escuro preso em um coque bagunçado e a câmera pendurada no pescoço. Ela era reservada, mas educada, fazendo perguntas atenciosas sobre o meu trabalho e parecendo genuinamente interessada nas minhas respostas. Tyler era mais extrovertido, contando-me imediatamente sobre seu último jogo de beisebol e perguntando se eu já tinha praticado esportes. Emma estava tímida no início, escondendo-se um pouco atrás do pai. Mas, no final do jantar, ela estava me mostrando fotos de sua coleção de bichos de pelúcia e perguntando se eu poderia vê-la em seu próximo debate escolar. Acho que eles gostaram muito de você, sussurrou Robert enquanto os observávamos indo para o carro depois do jantar. A Emma nunca mostra as fotos dos seus bichinhos de pelúcia para ninguém em quem ela não confia. Nas semanas seguintes, passei mais tempo com as crianças, tanto com Robert quanto, ocasionalmente, sozinha. Sofia me pediu para ajudá-la com um projeto escolar sobre carreiras no mercado imobiliário. Tyler me convidou para um de seus jogos de beisebol. Emma me perguntou se eu a ajudaria a praticar para o debate. Cada interação me encheu de esperança de que poderíamos formar um vínculo real. Também aprendi mais sobre Vanessa, a ex-mulher de Robert. Ela era uma executiva que viajava com frequência a trabalho. Segundo Robert, eles haviam se divorciado 3 anos antes devido ao distanciamento e à agenda de viagens exigente dela.
Ele enfatizou que mantinha um relacionamento cordial pelo bem das crianças. As crianças passavam semanas alternadas com cada um dos pais, uma rotina que parecia funcionar bem para todos. Vanessa é uma boa mãe, Robert me disse uma vez. Ela só tem dificuldade para equilibrar a vida profissional e pessoal às vezes. Mas as crianças entendem, e elas sabem que nós dois as amamos mais do que tudo. Meu relacionamento com Robert continuou a se aprofundar e, após um ano de namoro, ele me pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana a Aspen. Eu aceitei sem hesitar. Planejamos um casamento pequeno, mas elegante, para a primavera seguinte, certificando-nos de incluir as crianças em todos os aspectos do planejamento. Sofia concordou em ser minha madrinha júnior e tirar algumas fotos do casamento. Tyler seria o pajem e Emma estava animada para ser a florista. O casamento foi perfeito. Era um lindo dia de maio, com as montanhas como pano de fundo deslumbrante para nossa cerimônia ao ar livre. Sofia estava linda em seu vestido azul claro. Tyler estava elegante em seu terno, e Emma estava adorável enquanto espalhava pétalas de rosa pelo corredor. Durante a recepção, cada criança fez um breve discurso que me fez chorar. A Laura deixa meu pai tão feliz, disse Sofia, com a voz firme e madura. E ela sempre tira um tempinho para me ajudar com a fotografia. Laura vem a todos os meus jogos, acrescentou Tyler. Mesmo quando meu pai tem que trabalhar até tarde. A Laura é muito simpática, concluiu Emma simplesmente. E ela faz os melhores biscoitos de chocolate do mundo. Depois do casamento, Robert e eu passamos uma semana no Havaí em lua de mel, enquanto as crianças ficaram com Vanessa. Foi perfeito ter esse tempo só para nós. Mas eu sentia falta das crianças e estava ansiosa para começar nossa vida juntos como uma família. Minha casa em Denver era espaçosa, uma linda casa de 4 quartos em estilo Craftsman que eu havia comprado 2 anos antes. Tinha um quintal amplo com um pátio perfeito para churrascos em família, e cada criança teria seu próprio quarto. Robert vendeu sua casa menor, e decidimos que minha casa se tornaria o lar da nossa família. Quando voltamos da lua de mel, o processo de integração das nossas famílias começou. Robert trouxe seus pertences e, nas semanas em que as crianças estiveram conosco, trouxeram seus itens essenciais. Fomos às compras juntos para que cada criança escolhesse novas roupas de cama e decoração para que seus quartos parecessem seus próprios espaços. Sofia escolheu um sofisticado esquema de cores cinza e amarelo para o seu quarto. Tyler queria tudo nas cores do seu time de beisebol, e Emma escolheu um arco-íris de cores pastel. Isso vai ser incrível, disse Tyler enquanto ajudava o pai a montar a nova escrivaninha. Sua casa é muito maior do que a antiga casa do papai. A casa agora é nossa, corrigi gentilmente. Toda nossa. As primeiras semanas do nosso novo arranjo familiar pareceram correr bem. As crianças foram respeitosas e pareciam estar se adaptando bem. Estabelecemos rotinas para as manhãs de escola, jantares em família e atividades de fim de semana. Nas semanas em que as crianças estavam com Vanessa, Robert e eu aproveitávamos nosso tempo juntos, saindo para encontros românticos ou simplesmente relaxando em casa. Quando as crianças estavam conosco, nos concentrávamos em atividades familiares e na construção de nossa nova vida juntos. Eu realmente acreditava que estávamos no caminho certo para nos tornarmos uma família feliz e unida. Mal sabia eu que nuvens de tempestade se formavam no horizonte, prestes a interromper a vida pacífica que eu pensava que estávamos construindo juntos. A mudança foi sutil no início, tão sutil que, a princípio, pensei que fosse uma questão normal de adaptação. Começou cerca de 3 meses depois do casamento, bem quando o verão estava acabando e as crianças se preparavam para voltar à escola. Sofia foi a primeira a mostrar sinais de resistência. Certa noite, pedi a ela que, por favor, estivesse em casa às 22 horas, num dia de aula, quando ela ia sair com os amigos. Mamãe me deixa ficar fora até às 23 horas, disse ela, sem nem tirar os olhos do celular. Bem, nesta casa, o toque de recolher durante a noite na escola é às 22 horas, respondi, tentando manter o tom de voz leve. Ela então ergueu os olhos, com um brilho de desafio nos olhos. Tanto faz. Vou contar para o papai quando ele chegar em casa. Naquela mesma semana, notei que Tyler havia se esquecido de fazer as tarefas 3 dias seguidos. Quando lembrei de levar o lixo para fora, ele simplesmente deu de ombros. Depois eu faço isso, disse ele, continuando a jogar videogame.
O caminhão de lixo vem amanhã de manhã, expliquei. Precisa ser feito agora. Ele suspirou dramaticamente, pausou o jogo e foi pisando duro até a cozinha. Ouvi-o resmungar baixinho enquanto arrastava a lata de lixo para fora, mas não conseguia entender direito as palavras. Quando voltou direto para o jogo sem dizer uma palavra. Até a pequena Emma, que sempre foi a mais receptiva de todas, começou a apresentar um comportamento perturbador. Quando pedi para ela recolher os materiais de arte da mesa de jantar antes do jantar, ela me deu um sorriso doce e disse: "Papai disse que eu não preciso limpar se ainda estiver sendo criativa." Esses incidentes se multiplicaram nas semanas seguintes. Sofia começou a ignorar minhas mensagens quando saía com amigos. Tyler alegava que nunca me ouvia quando eu o chamava para jantar ou o convidava para fazer alguma coisa. Emma se tornou cada vez mais hábil em jogar Robert e eu um contra o outro, dizendo a cada um de nós que o outro já havia dado permissão para fazer o que quisesse. Certa tarde, cheguei cedo do trabalho e ouvi Robert na cozinha com as crianças. Parei no corredor quando ouvi meu nome. "Só faça isso quando a Laura não estiver por perto", Robert dizia. "Não vale a pena discutir." Meu coração apertou. Recuei silenciosamente e entrei em casa novamente, desta vez fazendo mais barulho para anunciar minha presença. A conversa na cozinha cessou imediatamente. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, confrontei Robert sobre o que eu tinha ouvido. "Acho que precisamos apresentar uma frente unida com as crianças", disse eu, cautelosamente. "Você diz a eles para esperarem até que eu não esteja mais por perto para fazerem coisas que eles sabem que eu não aprovaria." Robert pareceu surpreso, depois um pouco culpado. Eu só estava tentando manter a paz. "Sofia queria convidar alguns amigos neste fim de semana, e eu sei que você tem um cliente vindo ver a casa no fim da rua." "É exatamente isso que eu quero dizer", eu disse. "Deveríamos ter discutido isso juntos. Talvez pudéssemos ter chegado a um acordo, como convidar os amigos dela para virem depois da minha apresentação. Mas agora você basicamente disse a ela que minhas regras não importam." Robert passou a mão pelos cabelos. "Você está pensando demais. São apenas crianças se adaptando a uma nova situação. Vai melhorar com o tempo." Mas não melhorou. Na verdade, o desrespeito se tornou mais evidente. Sofia começou a se referir à minha casa como a nova casa do papai, apesar de morar lá há meses. Tyler começou a responder: "Você não é minha mãe", sempre que eu pedia para ele fazer algo que ele não queria. Emma começava a chorar e ligava para a mãe à menor correção minha. Tentei criar laços com cada criança individualmente, na esperança de que o tempo a sós pudesse ajudar a reconstruir nosso relacionamento. Ofereci-me para levar Sofia a uma exposição de fotografia no Museu de Arte local, mas ela alegou ter muita lição de casa. Comprei ingressos para um jogo de beisebol para Tyler e eu, mas ele de repente se lembrou de que havia prometido ir à casa de uma amiga naquele dia. Sugeri que Emma e eu tivéssemos um dia de garotas com manicure e almoço, mas ela disse que não estava se sentindo bem, apenas para se recuperar milagrosamente quando Robert sugeriu levá-la para tomar sorvete uma hora depois. Os jantares em família tornaram-se cada vez mais tensos. As crianças se envolviam entusiasticamente com Robert, mas respondiam às minhas perguntas com respostas monossilábicas ou dando de ombros. Se eu tentasse impor boas maneiras à mesa, como não usar celulares no jantar ou pedir para alguém usar um por favor e um obrigado, eu recebia olhares revirados ou suspiros forçados. "Sofia, você poderia me passar o sal, por favor?", pedi uma noite. Ela o empurrou pela mesa sem tirar os olhos do celular. "Combinamos, nada de celulares na mesa de jantar", lembrei-a. "Papai está no telefone", ela respondeu, acenando para Robert, que de fato estava verificando seu e-mail. "Você tem razão", admiti, olhando incisivamente para Robert. "A proibição de celulares à mesa se aplica a todos." Robert guardou o telefone com relutância, mas não sem antes dar uma piscadela para Sofia que ele achou que eu não tinha visto. Depois do jantar, tentei conversar novamente com Robert sobre o crescente desrespeito. "Sinto que estou me tornando a vilã da minha própria casa", expliquei. "Cada regra ou limite que tento estabelecer é tratado como irracional, e você frequentemente me prejudica na frente das crianças." "Você está sendo muito rigorosa", retrucou Robert. "Eles são bons garotos. Só precisam de tempo para se adaptar aos novos arranjos."
E, sinceramente, talvez você pudesse ser um pouco mais flexível. Você não é a mãe deles. Suas palavras o magoaram mais do que ele imaginava. Não estou tentando substituir a mãe deles, Robert. Estou tentando ser respeitado como um adulto nesta casa que tem voz ativa na condução das coisas, especialmente em uma casa que eu possuía antes de vocês se mudarem. Esse é um dos problemas, disse Robert, com o tom mais áspero. Você continua pensando que é sua casa, mas agora deveria ser nossa. Eu penso nisso como nossa casa, insisti, mas isso não significa que eu não deva ter voz ativa nas regras aqui. Apesar dessas conversas, nada mudou. Robert continuou a ser um policial bonzinho para o meu aparente um policial mau. As crianças se tornaram cada vez mais ousadas em seu desrespeito ao meu papel na família. Percebi que estava ficando mais quieta em casa, me isolando para evitar a tensão constante. Percebi a ironia de que eu estava começando a me sentir como uma convidada em minha própria casa, andando na ponta dos pés para evitar conflitos. Ainda tentei manter uma atitude positiva, dizendo a mim mesma que famílias mistas levam tempo, que as crianças ainda estavam processando as mudanças em suas vidas e que, eventualmente, elas se recuperariam. Li livros sobre padrastos, participei de fóruns online sobre famílias mistas e até sugeri aconselhamento familiar, que Robert descartou como desnecessário. Não precisamos de um estranho nos dizendo como ser uma família, disse ele. Nós mesmos resolveremos isso. Mas, à medida que as semanas se transformavam em meses, meu otimismo começou a minguar. O lar que antes fora meu santuário era agora um campo de batalha, e eu estava perdendo a luta. Eu simplesmente não sabia ainda o quanto as coisas piorariam, ou que uma única noite me forçaria a tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. 6 meses depois de casados, eu estava organizando um evento de agradecimento a clientes em nossa casa. Como corretora imobiliária, manter relacionamentos com clientes antigos era crucial para indicações. E esse encontro anual era algo que eu vinha planejando há meses. Este ano era particularmente importante porque vários clientes em potencial de alto valor estariam presentes, incluindo um casal que se mudará de Nova York e buscava comprar vários imóveis para investimento em Denver. Eu havia sido explícita com Robert e as crianças sobre a importância desse evento para minha carreira. Tínhamos conversado longamente sobre isso durante o jantar em família no fim de semana anterior, e Robert me garantiu que as crianças entendiam que precisavam se comportar da melhor maneira possível. É só por algumas horas, expliquei, abrindo o cardápio do buffet para aprovação. Vocês podem ajudar como recepcionistas ou ficar lá em cima, em silêncio. De qualquer forma, está tudo bem para mim. Nós vamos ajudar, prometeu Robert, lançando um olhar penetrante para cada criança. Certo, pessoal? Todos os 3 concordaram, embora eu tenha notado que Sofia estava particularmente relutante. O dia do evento chegou e tudo estava perfeito. A casa estava impecável. O buffet estava impecavelmente montado na sala de jantar e no pátio, e eu havia contratado um barman para servir as bebidas. Minha sócia, Jasmine, chegou cedo para ajudar com os preparativos finais. Isso parece incrível, Laura, disse ela, ajustando um dos arranjos de flores. Os Goldsteins acabaram de confirmar que virão, e você sabe que eles estão construindo aquele novo empreendimento em Iglan. Meu coração disparou de excitação. Os Goldsteins eram exatamente o tipo de conexão que eu esperava fazer. Se eu pudesse me tornar o agente de escolha deles, isso significaria milhões em vendas nos próximos anos. Os primeiros convidados começaram a chegar às 18 horas. Robert estava encantador como sempre, organizando o ambiente e fazendo com que todos se sentissem bem-vindos. As crianças também foram prestativas no início. Tyler pegou os casacos, Emma serviu os aperitivos e Sofia, para minha surpresa, se ofereceu para tirar fotos do evento. Tudo corria bem até mais ou menos a metade da noite. Eu estava em uma conversa profunda com a Sra. Goldstein sobre as exigências da propriedade quando as primeiras notas de música alta começaram a ecoar pelo teto, vindas do andar de cima. Com licença um instante, disse a Sra. Goldstein, tentando manter meu sorriso profissional. Por favor, sirva-se de mais vinho. O Cabernet está excelente. Corri escada acima e encontrei Sofia em seu quarto, com a porta aberta, música alta nos alto-falantes. Ela estava esparramada na cama, mexendo no celular. Sofia, eu disse, levantando a voz para ser ouvida por cima da música. Você poderia abaixar o volume, por favor?
Temos visitas. Ela olhou para cima brevemente. Estou apenas ouvindo música no meu quarto. Eu entendo, mas está muito alto, e dá para ouvir lá de baixo. Lembra que falamos sobre a importância desta noite? Com um suspiro exagerado, ela estendeu a mão e abaixou um pouco o volume. Melhor. Ainda estava muito alto, mas eu estava ciente da senhora Goldstein esperando lá embaixo. Um pouco mais, por favor. Sofia revirou os olhos, mas obedeceu, diminuindo ainda mais o tom. Obrigada, eu disse, já me virando para ir embora. Agradeço sua ajuda com as fotos. Assim que voltei para o andar de baixo, procurei a senhora Goldstein e me desculpei pela interrupção. Retomamos a conversa, mas em 10 minutos, a música lá de cima voltou a aumentar gradualmente de volume. Antes que eu pudesse me desculpar mais uma vez, notei Tyler perto da mesa de bebidas, zombando abertamente de um dos meus clientes mais velhos pelas costas. Ele imitava a postura levemente curvada e o jeito deliberado de falar do homem, fazendo com que alguns adolescentes da família vizinha rissem baixinho. Atravessei a sala rapidamente. Tyler, sussurrei com urgência. Isso é incrivelmente desrespeitoso. Por favor, pare imediatamente. Eu estava só brincando, ele protestou, embora tenha tido a delicadeza de parecer um pouco envergonhado por ter sido pego. Não tem graça nenhuma tirar sarro dos outros, eu disse com firmeza. Por que você não ajuda seu pai com as bebidas por um tempo? Ele se afastou lentamente em direção a Robert, e eu me virei para ver vários convidados observando nossa interação. Forcei um sorriso e fui me juntar à senhora Goldstein, apenas para ouvir um estrondo vindo do pátio, seguido por um lamento que só poderia pertencer a Emma. Quando cheguei ao pátio, Emma estava sentada no chão, cercada por cacos de vidro, chorando falsamente em um volume criado para atrair o máximo de atenção. Um dos meus clientes mais importantes, o Sr. Placiches Peterson, estava ajoelhado ao lado dela, parecendo preocupado. O que aconteceu? Perguntei, agachando-me ao lado deles. Ela esbarrou na mesa e derrubou alguns copos, explicou o Sr. Peterson. Não acho que ela esteja machucada, apenas assustada. Emma continuou a soluçar dramaticamente. Eu quero meu papai. Ele está lá dentro, eu disse gentilmente. Deixe-me ajudá-lo a levantar para podermos limpar este vidro. Não, ela gemeu mais alto. Eu quero minha mãe de verdade. Ligue para ela. Meu rosto queimou de vergonha ao notar que todos os convidados no pátio haviam parado de conversar para observar a cena. O Sr. Peterson parecia desconfortável, e eu podia ver a Sra. Peterson sussurrando para outro convidado. Robert finalmente apareceu, depois de ouvir a comoção. O que está acontecendo? Emma parou de chorar imediatamente e estendeu a mão para ele. Papai, eu só estava tentando ajudar, e a Laura ficou brava comigo por eu ter quebrado um copo. Eu nunca disse que estava brava, comecei a explicar, mas Robert já estava pegando Emma em seus braços. Está tudo bem, princesa, ele a acalmou. Acidentes acontecem. Ele a carregou para dentro sem nem me notar ou notar a bagunça que havia deixado para trás. Só me restou pedir desculpas aos Petersons e chamar o buffet para ajudar a limpar os cacos de vidro. O resto da noite foi um desastre. Tentei salvar minhas conversas com clientes em potencial, mas fui repetidamente interrompida por problemas com as crianças. A música da Sofia continuava tocando sempre que eu estava envolvida em uma discussão importante. Tyler ficou cada vez mais mal-humorado e fez comentários sarcásticos perto dos convidados. Emma se agarrou a Robert, recusando-se a sair do seu lado e interrompendo conversas adultas com exigências de atenção. Quando o último convidado foi embora, eu estava em um misto de humilhação e fúria. Minha reputação profissional havia sido abalada, e eu tinha visto os Goldsteins irem embora cedo, alegando que seria muito cedo na manhã seguinte. Assim que a porta se fechou atrás do último convidado, virei-me para encarar minha família, reunida na sala de estar. Robert estava sentado no sofá com Emma no colo. Tyler estava esparramado em uma poltrona, jogando no celular. Sofia estava encostada na parede, parecendo entediada. O que foi isso? Perguntei, com a voz trêmula de raiva reprimida. Conversamos sobre a importância que esta noite tinha. As crianças estavam apenas sendo crianças, disse Robert, com desdém. Elas ajudaram no começo. Eles sabotaram meu evento deliberadamente, retruquei.
Sofia, você sabia que a música estava muito alta. Tyler, você foi rude com vários convidados. E Emma, aquela cena dramática no pátio foi completamente desnecessária. Você está sempre reclamando de alguma coisa, murmurou Sofia. É por isso que não queremos ficar perto de você. Como? Perguntei, genuinamente chocado com sua hostilidade aberta. Você me ouviu, disse ela, endireitando-se e me olhando diretamente nos olhos. Você não é nossa mãe. Você é apenas a mulher com quem nosso pai se casou. Nós só respondemos aos nossos pais biológicos. A sala ficou em silêncio. Olhei para Tyler, que concordava com a irmã. Até Emma, ainda no colo de Robert, tinha uma expressão presunçosa que nenhuma criança de 11 anos seria capaz de ter. Virei-me para Robert, esperando que ele dissesse algo para me defender, para corrigir aquele desrespeito flagrante. Ele se mexeu, desconfortável, mas não disse nada. Robert, perguntei, com a voz quase num sussurro. Você tem algo a dizer sobre o que sua filha acabou de me dizer? Ele pigarreou. As crianças só estão chateadas. Foi uma noite longa. É só isso? Perguntei, incrédula. Seus filhos acabaram de me dizer na cara que eu não tenho autoridade nesta família, na minha própria casa, e você responde que eles estão cansados? Não faça disso um problema maior do que já é, disse ele, com um tom de advertência. Vamos dormir um pouco e conversar sobre isso amanhã, quando todos estiverem mais calmos. Estou perfeitamente calmo, eu disse, embora sentisse minhas mãos tremendo. O que eu quero saber é se você concorda com eles. Você também acredita que eu não tenho voz nesta família? Claro que não, ele disse rapidamente, embora seus olhos não encontrassem os meus. Mas você precisa entender que eles ainda estão se adaptando, e você pode ser um pouco controlador às vezes. Controlador, repeti, sem acreditar no que ouvia. Estabelecer regras básicas sobre respeito e comportamento é controlador? Viu, é exatamente isso que eu quero dizer, interrompeu Sofia. Você está sempre se chateando por nada. Isso não é nada, insisti, com lágrimas de frustração ameaçando cair. Trata-se de respeito básico, que aparentemente não consegui receber de nenhum de vocês esta noite. Talvez se você ganhasse nosso respeito em vez de exigi-lo, murmurou Tyler, ainda sem tirar os olhos do celular. Essa foi a gota d'água. Respirei fundo e olhei ao redor para as 4 pessoas que deveriam ser minha família, mas que me fizeram sentir como uma intrusa indesejada em minha própria casa. Acho que todos vocês precisam ir embora, eu disse baixinho. O quê? Disse Robert, finalmente parecendo alarmado. Não seja ridículo. Não estou sendo ridícula, eu disse, com a voz mais firme agora. Preciso de um pouco de espaço esta noite. Por favor, levem as crianças para a casa dos seus pais ou para um hotel. Vocês não podem nos expulsar, protestou Robert. Esta também é a nossa casa. Um fato que parece só importar quando é conveniente para você, respondi. Por favor, vá embora. Podemos conversar amanhã, quando eu tiver tempo para pensar. Seguiu-se um impasse tenso, mas, por fim, Robert deve ter visto a determinação em meus olhos. Ele suspirou profundamente e se levantou, ainda carregando Emma. Tudo bem. Crianças, peguem suas malas. Vamos para a casa da vovó e do vovô. Enquanto recolhiam suas coisas, a contragosto, ninguém falou comigo. Eles saíram da casa um por um, Robert foi o último a sair. Isso é completamente irracional, disse-ele na porta. Discutiremos isso amanhã. Então eles se foram, e eu fiquei sozinha na minha linda casa que não parecia mais um lar. Os resquícios do meu evento profissional arruinado me cercavam, copos meio vazios, pratos de comida não consumida, guardanapos espalhados. Afundei no sofá e finalmente me permiti chorar, dominada pela dor e pela traição. Mas, à medida que as lágrimas diminuíam, algo mais começou a tomar seu lugar: determinação. Isso não podia continuar. Algo precisava mudar, e se ninguém mais fosse consertar, então eu teria que resolver a situação por conta própria. Dormi pouco naquela noite, com a mente a mil, cheia de mágoa, raiva e confusão. Quando o sol nasceu, eu já havia passado por vários estágios de luto e me estabelecido firmemente na resolução. Sentei-me na ilha da cozinha com uma xícara de café, um bloco de notas e uma clareza que não sentia há meses.
Primeiro, fiz um inventário de exatamente o que eu vinha contribuindo para aquela família. Financeiramente, eu carregava a maior parte do peso. Meu nome estava na hipoteca da nossa casa de 5 quartos em um dos bairros mais desejados de Denver. Eu pagava todas as contas, luz, água, internet e o pacote premium de TV a cabo que as crianças insistiam que precisavam. Paguei as contas do supermercado, que triplicaram desde que 3 filhos em crescimento se juntaram à nossa família. Paguei pelo serviço semanal de limpeza que mantinha nossa casa impecável. Além das contribuições financeiras, havia o conforto material que eu proporcionava. Minha casa tinha uma piscina aquecida que as crianças aproveitavam o ano todo. Eu havia transformado o porão pronto em uma sala de jogos com os consoles de última geração para Tyler. Eu havia transformado o solário em um estúdio onde Sofia podia se dedicar à fotografia. Eu havia dado a Emo maior dos quartos extras e ajudado a decorá-lo exatamente como ela queria. Depois, havia o trabalho emocional. Eu era quem coordenava os horários, organizava as caronas, lembrava das consultas médicas e garantia que as autorizações fossem assinadas. Eu planejava os passeios em família, pesquisava acampamentos de verão e mantinha o calendário familiar. Era eu quem garantia que o uniforme de beisebol de Tyler estivesse limpo para os jogos, que Sofia tivesse o papel fotográfico especial de que precisava para os projetos escolares e que Emma tivesse suas anotações de debate organizadas. E como minhas contribuições foram reconhecidas? Com desrespeito aberto, rejeição e a declaração de que eu não tinha autoridade em minha própria casa. Peguei meu telefone e liguei para a única pessoa que eu sabia que me daria conselhos diretos. Olivia era minha amiga desde a faculdade e agora era advogada de direito da família. Ela atendeu no segundo toque. Você não vai acreditar na noite que eu tive, eu disse quando ela atendeu, e então comecei a contar tudo o que tinha acontecido. Sinto muito, Laura, ela disse quando terminei. Isso parece incrivelmente doloroso. Não sei o que fazer, admiti. Eu amo Robert, mas não posso continuar assim. Do ponto de vista legal, disse Olivia cuidadosamente, você tem direitos limitados como padrasto ou madrasta. Mas, do ponto de vista prático, você tem uma influência significativa como proprietário e provedor financeiro. O que você está sugerindo? Perguntei. Não estou sugerindo nada ainda, ela respondeu. Mas acho que você precisa estabelecer limites claros. Qual é o resultado que você quer que seja? Pensei nisso. Quero ser respeitada em minha própria casa. Quero que Robert me apoie como sua parceira. Quero que as crianças entendam que, embora eu não esteja tentando substituir a mãe delas, sou uma adulta cujas regras e exigências merecem respeito. Então você precisa deixar isso bem claro, disse Olivia, e possivelmente respaldar isso com consequências que sejam importantes para eles. Depois de encerrar a ligação com a Olivia, passei a manhã pesquisando sobre dinâmicas de famílias reconstituídas e limites saudáveis. Encontrei artigo após artigo descrevendo situações semelhantes à minha: padrastos sendo prejudicados, pais biológicos falhando em apoiar seus parceiros, filhos testando limites e manipulando a situação. Comecei a escrever um diário, extravasando meus sentimentos e esclarecendo o que eu estava ou não disposta a aceitar no futuro. Anotei casos específicos de desrespeito e desvalorização, tanto por parte das crianças quanto de Robert. Anotei padrões e gatilhos. O mais importante é que identifiquei meus pontos inegociáveis: respeito pelo meu papel na família, reconhecimento das minhas contribuições e uma frente unida com Robert sobre regras e expectativas familiares. Então criei uma lista abrangente de todos os privilégios que foram fornecidos unicamente por minha causa: a casa em si, a piscina, os serviços premium de streaming, o plano de celular familiar com dados ilimitados, as atividades extracurriculares que ajudei a financiar, a sala de jogos, o equipamento de fotografia, as mesadas semanais que sugeri e financiei. Ao revisar a lista, um plano começou a se formar na minha mente. Se as crianças realmente acreditassem que só respondiam aos pais biológicos, talvez precisassem apenas das coisas que lhes eram fornecidas. Se eu não tinha autoridade, então também não deveria ter responsabilidade. Em seguida, liguei para minha advogada, apenas para esclarecer meus direitos legais em relação à casa e aos bens compartilhados. Ela confirmou o que eu já suspeitava. Como única proprietária do imóvel, eu tinha o direito de determinar quem morava lá. Embora eu não pudesse simplesmente expulsar Robert sem aviso prévio, dado nosso casamento, eu certamente poderia alterar o acesso à casa e aos serviços pelos quais eu pagava pessoalmente.
Em seguida, liguei para um chaveiro e agendei a visita para aquela tarde. Também liguei para minha operadora de celular, para vários serviços de assinatura e para as empresas que cuidavam das atividades extracurriculares das crianças. Uma por uma, fiz as alterações necessárias. Durante todo esse processo, recebi várias mensagens de Robert perguntando quando poderíamos conversar e quando ele e as crianças poderiam voltar para casa. Respondi simplesmente que precisava de mais tempo e que entraria em contato com ele quando estivesse pronta. Enquanto esperava o chaveiro chegar, ensaiei o que diria a Robert e às crianças. Pratiquei manter a voz calma e firme. Preparei respostas para as prováveis reações deles, incluindo raiva, acusações e tentativas de me fazer sentir culpada. Lembrei a mim mesma que não se tratava de punição, mas de estabelecer limites necessários. O chaveiro chegou às 14 horas. Era um homem gentil e mais velho chamado Frank, que não me perguntou por que eu precisava trocar todas as fechaduras, embora eu tenha certeza de que ele poderia adivinhar. Às vezes é preciso um novo começo, ele disse simplesmente enquanto trabalhava na porta da frente. Sim, concordei. É exatamente isso. Depois que Frank foi embora, dei uma última olhada na casa, me certificando de que tudo estava em ordem. Empacotei os pertences essenciais de cada criança, colocando-os cuidadosamente em sacolas perto da porta da frente. Eu não os jogaria fora, mas queria deixar claro as mudanças que estavam ocorrendo. À noite, tudo estava pronto. Sentei-me à mesa da cozinha e escrevi uma mensagem para Robert. Tive tempo para pensar. Por favor, pegue as crianças e seus pertences hoje à noite, às 20 horas. Precisamos conversar sobre seguir em frente. Sua resposta veio quase imediatamente: estamos a caminho. Podemos conversar todos juntos como uma família. Não respondi. Essa conversa inicial precisava ser entre os adultos. As crianças já haviam deixado clara sua posição. À medida que se aproximavam às 8 horas, senti uma estranha sensação de calma. Estava nervosa, sim, mas também confiante na minha decisão. O que quer que acontecesse a seguir determinaria o futuro da nossa família. Mas eu sabia que não podia mais continuar em uma situação em que não era respeitada ou valorizada. Era hora de recuperar meu lar e meu senso de autoestima, mesmo que isso significasse conversas difíceis e decisões dolorosas. Ouvi o som familiar do carro de Robert entrando na garagem, seguido de portas abrindo e fechando, passos na calçada. Então, em vez do som habitual de uma chave fechadura, houve uma pausa, seguida pela campainha. Meu plano já estava funcionando. Respirando fundo, fui encarar minha família e estabelecer novos limites que salvariam nosso casamento ou acabariam. Na manhã seguinte ao evento desastroso com o cliente, acordei com uma clareza que não sentia há meses. Minha casa estava silenciosa, livre do caos que havia se tornado meu dia a dia. Sentei-me na ilha da cozinha, com as mãos em volta de uma caneca de café, e fiz uma lista de tudo o que precisava fazer. Primeiro, liguei para minha amiga Olivia, advogada de direito de família. Seu conselho foi direto: você não pode legalmente impedir seu marido de entrar na casa conjugal sem os documentos formais de separação, mas você pode trocar as fechaduras como proprietária, desde que forneça novas chaves a ele. Quanto aos serviços pelos quais você paga pessoalmente, eles estão inteiramente sob seu controle. Em seguida, liguei para meu consultor financeiro pessoal para ter uma ideia clara de quais serviços e contas estavam exclusivamente em meu nome. A lista era extensa: hipoteca, serviços públicos, TV a cabo premium e serviços de streaming, o plano de celular familiar que incluía as linhas infantis, a assinatura do centro de recreação comunitário e várias assinaturas das quais as crianças gostavam. Com minha situação jurídica e financeira esclarecida, agendei o serviço de chaveiro. Joseph chegou pontualmente a 1 hora, um homem com um ar de avô, de olhos gentis, que fez poucas perguntas enquanto trabalhava nas 5 portas externas da minha casa. Às vezes, as pessoas precisam de um novo começo, comentou ele enquanto me entregava as chaves novas. Não há nada de errado em garantir seu espaço enquanto você resolve as coisas. Obrigado pela compreensão, respondi, grato por sua discrição. Enquanto Joseph trabalhava, eu revisei metodicamente minha lista de serviços a serem modificados. Primeiro, liguei para a operadora de celular para remover as linhas adicionais para as crianças do meu plano premium.
Eles ainda teriam o serviço básico através da conta de Robert, mas os dados ilimitados, as mensagens de texto internacionais e os recursos premium que eu havia adicionado não estariam mais disponíveis. Tem certeza de que deseja remover 3 linhas da sua conta? Perguntou o representante. Temos descontos para famílias que tornam as linhas adicionais mais acessíveis. Tenho certeza, respondi com firmeza. A situação familiar mudou. Em seguida, vieram os serviços de streaming. Entrei na Netflix, Hulu, Disney Plus, HBO Max e no pacote premium de esportes que havia adquirido, principalmente para o benefício do Tyler. Para cada conta, alterei a senha e removi os vários perfis de usuário que havia criado para cada membro da família. Entrei em contato com o Centro Recreativo Comunitário para remover a edição familiar da minha assinatura. Liguei para o estúdio de fotografia onde Sofia tinha aulas de fim de semana, explicando que não cobriria mais a matrícula dela. Enviei um e-mail ao coordenador do acampamento de beisebol para retirar meu patrocínio financeiro para o programa de verão de Tyler. Enviei uma mensagem ao treinador de debate de Emma para explicar que o pai dela precisaria arcar com as taxas de inscrição para a próxima competição. A cada ligação e e-mail, eu sentia uma mistura de tristeza e empoderamento. Não sentia prazer em remover privilégios dos quais as crianças desfrutavam, mas precisava que elas entendessem que esses benefícios vinham de alguém que elas haviam escolhido não respeitar. Ao longo do dia, meu telefone vibrou com mensagens do Robert: "Quando podemos conversar? As crianças sentem saudades de casa. Você ainda está chateado por causa da noite passada? Não foi nada demais. Deveríamos todos nos sentar juntos e esclarecer as coisas." Respondi apenas uma vez, no meio da tarde: "Preciso de mais tempo. Avisarei quando estiver pronto para conversar." No final da tarde, comecei a organizar os pertences essenciais das crianças. Não os tiraria de casa permanentemente, mas queria deixar uma mensagem. Para cada criança, preparei uma sacola com várias mudas de roupa, seus materiais escolares e itens pessoais que pudessem precisar imediatamente. Coloquei essas sacolas perto da porta da frente, organizadas e organizadas. Também reservei um tempo para escrever 3 cartas, uma para cada filho. Expliquei que sempre quis fazer parte da família deles, que havia me esforçado ao máximo para apoiá-los e cuidar deles e que estava magoada com a rejeição. Enfatizei que não estava desistindo da nossa família, mas que relacionamentos exigem respeito mútuo. Coloquei as cartas em suas respectivas sacolas, sem saber se eles as leriam, mas precisando expressar meus sentimentos. À medida que a noite se aproximava, preparei-me mentalmente para o confronto que viria. Ensaiei o que diria, concentrando-me em ser clara e calma, em vez de emotiva. Queria que aquele fosse um ponto de virada, não o fim do nosso casamento. Mas eu sabia que precisava me manter firme. Às 7h30, sentei-me à mesa da cozinha e enviei uma mensagem para Robert: "Por favor, pegue as crianças e seus pertences hoje à noite às 8h. Precisamos conversar sobre seguir em frente." Sua resposta veio rápida: "Estamos a caminho. Podemos conversar todos juntos como uma família." Não respondi. A conversa inicial precisava ser entre mim e Robert, sem as crianças presentes para complicar as coisas. Pontualmente às 8h, ouvi carros entrando na garagem. Ouvi o som familiar de portas abrindo e fechando, seguido de passos na calçada da frente. Então veio o momento inesperado em que a chave de Robert não conseguiu abrir a porta, seguido por uma pausa e, em seguida, a campainha. Respirei fundo, endireitei os ombros e fui abrir a porta. Robert estava ali, parecendo confuso, com as 3 crianças atrás dele. Sofia tinha uma expressão de desdém, Tyler parecia entediado e Emma parecia insegura, agarrada à mão do pai. "Por que minha chave não funciona?" Robert perguntou imediatamente. "Mandei trocar as fechaduras hoje", eu disse calmamente. "Boa noite a todos." "Você trocou as fechaduras?", repetiu Robert, incrédulo. "Você não pode simplesmente nos trancar para fora de casa." "Eu não te tranquei do lado de fora", expliquei. "Só mudei o processo de acesso." "Posso falar com você em particular, Robert?" "Tudo o que você tiver a dizer, pode dizer na frente das crianças", ele insistiu. "Somos uma família." "É exatamente isso que precisamos discutir", respondi, com a voz firme. "Mas, primeiro,
Você precisa saber que cancelei as linhas adicionais do plano de celular, alterei as senhas de todos os serviços de streaming e retirei o apoio financeiro para atividades extracurriculares. As reações foram imediatas. Sofia ficou boquiaberta, chocada. Tyler finalmente levantou os olhos do celular, que, como percebi, estava digitando freneticamente sem sucesso, provavelmente tentando acessar a internet. Emma pareceu confusa, voltando-se para o pai em busca de explicações. Você fez o quê? Robert gaguejou. Você não pode simplesmente cortar as crianças assim. Eu não os cortei, corrigi. Simplesmente retirei meu apoio financeiro para despesas extras. Segundo Sofia, ontem à noite, as crianças só respondem aos pais biológicos. Se for esse o caso, então, logicamente, elas só deveriam exigir o que os pais biológicos lhes derem. Isso é loucura, Sofia interrompeu. Você está sendo totalmente psicopata. Sofia, dirigi-me a ela diretamente, ontem à noite, você deixou bem claro que eu não tenho autoridade nesta família. Eu simplesmente ajustei minhas contribuições para me adequar a essa realidade. Eu só quis dizer que você não é nossa mãe de verdade, ela recuou, parecendo de repente menos confiante. Eu nunca tentei ser sua mãe de verdade, eu disse. Tentei ser uma adulta que te apoia e se importa com você, mas esse papel vem com uma expectativa básica de respeito, que tem faltado constantemente. E agora? Perguntou Robert. Você está simplesmente nos expulsando? Preparei sacolas com itens essenciais para cada criança, expliquei, apontando para as sacolas perto da porta. Sejam bem-vindos para entrar e pegar qualquer outra coisa que precisem. Quanto a arranjos de longo prazo, isso depende da nossa conversa, que eu ainda preferiria ter em particular. Robert hesitou, claramente dividido entre a raiva e a percepção de que eu estava falando sério. Finalmente, ele se virou para as crianças. Esperem no carro, instruiu. Mas pai. Tyler começou a protestar. Agora, disse Robert firmemente, num tom que eu raramente ouvi usar com seus filhos. Surpreendentemente, todos os três se viraram e retornaram para o carro sem mais discussões. Assim que saíram do meu alcance, Robert se virou para mim. Que diabos você está fazendo, Laura? Perguntou ele, em voz baixa e intensa. Você não pode simplesmente decidir unilateralmente trancar sua família e cortar os serviços. Eu não tomei essa decisão unilateralmente, retruquei. Ela foi tomada ontem à noite, quando você ficou em silêncio enquanto seus filhos declaravam que eu não tenho autoridade nesta família. Se isso for verdade, então também não tenho responsabilidade de prover o sustento deles além das necessidades básicas. Você está exagerando em relação a um comentário feito no calor do momento, argumentou ele. Sofia ficou chateada. Todos nós ficamos. Foi uma longa noite. Não se trata de um único comentário, eu disse com firmeza. Trata-se de 6 meses de crescente desrespeito, subversão e sua completa incapacidade de me apoiar como sua parceira. A noite passada foi simplesmente o ponto de ruptura. Robert passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu sabia que indicava sua frustração. Então, o que você quer? Um pedido de desculpas? Tudo bem. Sinto muito. As crianças sentem muito. Um pedido de desculpas seria um começo, reconheci. Mas isso requer mais do que palavras. Isso requer uma mudança real no funcionamento desta família. Preciso saber que você me vê como uma parceira igualitária em nosso casamento e na criação dos seus filhos. Preciso que as crianças entendam que, embora eu não esteja substituindo a mãe delas, sou uma adulta cujo papel merece respeito. E manter os pertences e privilégios deles como reféns é sua maneira de obter respeito? Ele perguntou, incrédulo. Não estou mantendo nada refém, esclareci. Estou estabelecendo limites. Tudo o que fiz hoje pode ser revertido, mas não sem acordos claros sobre como seguiremos em frente. Robert ficou em silêncio por um momento, analisando meu rosto. Acho que ele finalmente percebeu que eu não estava blefando nem tendo um descontrole emocional. Era uma posição cuidadosamente considerada que eu estava preparado para manter. Que tipo de acordos? Ele finalmente perguntou, com um tom menos confrontacional. Primeiro, aconselhamento familiar é inegociável, declarei. Precisamos de ajuda profissional para lidar com essa situação de família mista.
Segundo, você e eu precisamos apresentar uma frente unida em relação às regras e expectativas da casa. Terceiro, respeito básico é exigido de todos, incluindo o reconhecimento de que, embora eu não seja a mãe biológica deles, sou uma adulta com autoridade nesta casa. E se concordarmos com esses termos? Robert perguntou cautelosamente. Então, trabalhamos juntos para reconstruir esta família de uma forma mais saudável, eu disse. As fechaduras são trocadas novamente, com chaves para todos. Os serviços são restabelecidos. Seguimos em frente juntos. E se não concordarmos? Respirei fundo. Essa era a parte mais difícil. Então acho que precisamos reconsiderar nossos arranjos de moradia e possivelmente nosso casamento. Não posso e não vou continuar morando em uma casa onde sou tratada como uma estranha. O peso das minhas palavras pairou no ar entre nós. Pela primeira vez, vi preocupação genuína nos olhos de Robert, talvez a percepção de que ele poderia realmente me perder. Preciso acomodar as crianças em algum lugar para passar a noite, disse-lhe finalmente. Podemos conversar mais amanhã? Sim, concordei. Mas, Robert, preciso que você entenda que estou falando sério. As coisas não podem voltar a ser como eram. Ele assentiu lentamente. Entendi. Te ligo amanhã. Enquanto ele recolhia as malas que eu havia preparado e voltava para o carro, observei da porta. Pelas janelas do carro, pude ver os rostos das crianças, uma mistura de raiva, confusão e, talvez, apenas talvez, o início da compreensão de que ações têm consequências. Enquanto eles iam embora, fechei a porta da minha casa silenciosa, sentindo-me esgotada e decidida. A parte mais difícil ainda estava por vir, mas eu havia dado o primeiro passo para salvar minha família ou me libertar para encontrar o respeito que merecia. Na noite seguinte, a campainha tocou exatamente às 18 horas. Passei o dia alternando entre ansiedade e determinação, ensaiando o que queria dizer e me preparando para possíveis manipulações. Quando abri a porta, Robert estava ali sozinho, com uma expressão que misturava cansaço e resignação. As crianças estão com os meus pais, disse-lhe antes que eu pudesse perguntar. Achei que deveríamos conversar primeiro, só nós dois. Assenti e dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Sentamos na sala de estar, a uma distância desconfortável entre nós, no sofá que antes era nosso lugar favorito para nos aconchegarmos juntos. Passei muito tempo pensando ontem à noite, começou Robert, e conversando com meus pais. Minha mãe tinha algumas palavras particularmente escolhidas para mim. Isso me surpreendeu. Sobre o quê? Sobre como tenho deixado as crianças te tratarem. Ela disse que me criou melhor do que permitir que alguém desrespeite minha esposa na própria casa dela. Ele suspirou profundamente. Ela tem razão. Tenho falhado com você como marido e com meus filhos como pai por não lhes ensinar o devido respeito. Suas palavras me pegaram desprevenido. Eu havia me preparado para discussões e atitudes defensivas, mas não para um reconhecimento imediato. Por quê? Perguntei simplesmente. Por que você deixou chegar a esse ponto? Robert ficou em silêncio por um momento, aparentemente organizando seus pensamentos. Acho que tenho carregado muita culpa pelo divórcio. Senti como se já tivesse atrapalhado a vida deles uma vez e não queria ser o vilão novamente, impondo regras que eles não gostavam. Pensei que se eu simplesmente os deixasse se adaptar ao seu próprio ritmo, tudo daria certo. Mas está piorando, não melhorando, ressaltei. Eu sei, ele admitiu. E, sinceramente, tem sido mais fácil deixar você ser a disciplinadora enquanto eu sou o pai divertido. Isso foi egoísta e injusto. Sua honestidade foi ao mesmo tempo revigorante e dolorosa. Para onde vamos agora? Perguntei. Conversei com as crianças ontem à noite sobre o que aconteceu, disse ele. Conversei de verdade com elas, provavelmente pela primeira vez em meses. Expliquei que o comportamento delas tem sido inaceitável e que você merece respeito como minha esposa e como adulta em nossa casa. Como eles responderam? Perguntei. Mais ou menos como era de se esperar, disse-lhe com um sorriso pesaroso. Sofia ficou na defensiva, Tyler tentou fingir que não se importava e Emma chorou. Mas acho que eles entenderam a mensagem de que a situação era séria, principalmente quando perceberam que seus celulares não estavam funcionando direito e que não conseguiam acessar seus programas habituais. Não quero puni-los, esclareci.
Só preciso que eles entendam que respeito não é opcional em uma família. Eu sei, Robert assentiu. E foi isso que eu disse a eles. Não se trata de punição. Trata-se de consequências pelas escolhas que eles fizeram. Também contei a eles sobre suas condições para seguir em frente, incluindo terapia familiar. E já marquei nossa primeira consulta para quinta-feira, disse ele, pegando o celular para me mostrar o e-mail de confirmação. Nós 5. Senti um pequeno vislumbre de esperança. E as outras condições? Uma frente unida em torno de regras e respeito básico? Prometo te apoiar completamente de agora em diante, disse Robert, pegando minha mão. Chega de me subestimar, chega de eu só faça quando a Laura não estiver por perto. Vamos nos unir, e deixarei claro para as crianças que desrespeito a você é desrespeito a mim também. Suas palavras eram exatamente o que eu ansiava por ouvir há meses, mas continuei cauteloso. Palavras são importantes, Robert, mas isso exigirá ações consistentes. Eu sei, reconheceu ele. E estou preparado para provar isso a você. Mas, primeiro, acho que as crianças também precisam dar a sua opinião. Antes que eu pudesse responder, ele pegou o celular novamente e enviou uma mensagem rápida. Alguns minutos depois, a campainha tocou. Quando abri, os pais de Robert estavam lá com Sofia, Tyler e Emma. As crianças têm algo que gostariam de dizer a vocês, disse a mãe de Robert com firmeza, lançando um olhar penetrante para cada um deles. Sofia deu um passo à frente, com a confiança habitual abalada. Desculpe-me pelo que eu disse sobre responder apenas aos nossos pais biológicos, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Foi desrespeitoso e doloroso. Você fez muito por nós, e não fomos muito gratos. Tyler foi o próximo, com os olhos fixos no chão. Desculpe por ter sido rude durante sua festa de trabalho e por ter te ignorado quando você me pediu para fazer algumas coisas, e pelas outras coisas também. Emma, parecendo menor do que o normal, disse simplesmente: desculpe-me por ter fingido estar magoada na sua festa e por ter dito que queria minha mãe de verdade em vez de você. Isso foi maldoso. Os pedidos de desculpas pareciam genuínos, ainda que motivados pela presença dos avós. Retribuí cada um com um aceno de cabeça, mas esperei para ver se haveria mais. Robert deu um passo à frente. Discutimos em família o que precisa mudar daqui para frente. As crianças entendem que, embora você não esteja substituindo a mãe delas, você é um adulto importante na vida delas e meu parceiro nesta casa. Elas sabem que respeito é inegociável e que haverá consequências se o desrespeito continuar. Também conversamos sobre todas as coisas que você faz por nós e que temos dado como certas, acrescentou Sofia, parecendo sair do roteiro. A casa, a piscina, as aulas de fotografia, tudo. Não pensamos muito no quanto você nos proporciona até que tudo isso passou. Isso mesmo, confirmou Robert. E parte de seguir em frente é reconhecer essas contribuições e demonstrar a devida gratidão. Olhei para o rosto de cada um deles, percebendo diferentes graus de sinceridade e desconforto. Agradeço as desculpas, disse cuidadosamente. E quero que todos saibam que eu nunca imaginei substituir a mãe de vocês. Eu só queria fazer parte desta família, contribuir positivamente para a vida de vocês e ser tratada com o mínimo de respeito em troca. Nós entendemos isso agora, disse Robert. Não é mesmo, crianças? Todos os três assentiram, embora Emma parecesse a mais sincera e Tyler o mais relutante. Há mais uma coisa, acrescentou Robert. Expliquei às crianças que o comportamento delas colocou nosso casamento em risco. Elas precisam entender que suas ações têm consequências reais, não apenas em termos de privilégios, mas também em nossa estrutura familiar. Isso foi surpreendentemente direto, e vi um genuíno alarme nos rostos dos três jovens. Vocês vão se divorciar? Perguntou Emma, com a voz baixa e preocupada. Não, querida, assegurei-lhe rapidamente. Mas precisamos fazer algumas mudanças significativas em como funcionamos como família. Isso inclui terapia familiar, que seu pai já providenciou. Terapia? Sofia gemeu. Sim, terapia, disse Robert com firmeza. Isso não é opcional. Precisamos de ajuda profissional para lidar melhor com essa situação do que temos feito. E as nossas coisas? Perguntou Tyler pragmaticamente. E a internet e tudo mais? Isso depende do que acontecer a seguir, expliquei.
Estou disposto a restaurar esses privilégios gradualmente, à medida que reconstruímos a confiança, mas são privilégios, não direitos, e dependem de um comportamento respeitoso. A mãe de Robert se adiantou. Então as crianças ficarão conosco pelos próximos dias enquanto vocês dois resolvem as coisas, disse ela. Achamos importante que vocês tenham um espaço para conversar sem a pressão imediata de morarem juntos. Fiquei grata pela compreensão e apoio dela. Obrigada, Marta. Isso é muito útil. À medida que a noite avançava, discutimos expectativas e diretrizes mais específicas para o futuro. Concordamos em um retorno gradual à casa, começando com aconselhamento familiar e, em seguida, talvez visitas de fim de semana, antes de retomarmos a convivência em tempo integral. Estabelecemos regras claras sobre respeito, comunicação e consequências. Durante toda a conversa, Robert permaneceu solidário e engajado, reforçando minha posição em vez de miná-la. Quando chegou a hora de irem embora, cada criança me abraçou, um tanto sem jeito, mas de bom grado. Robert ficou para trás depois que seus pais levaram as crianças para o carro. Sinto muito, Laura, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Tenho sido um marido terrível e um pai medíocre. Deixei que minha culpa e insegurança me impedissem de fazer o que era certo. Prometo fazer melhor. Preciso que você faça isso, eu disse honestamente. Não consigo fazer isso sozinha, Robert. Misturar famílias já é difícil o suficiente com os dois pais na mesma sintonia. É impossível quando estamos trabalhando um contra o outro. Eu sei, ele assentiu. Não vou te decepcionar de novo. Enquanto o observava caminhar até o carro, senti um otimismo cauteloso. O confronto tinha sido melhor do que eu ousara esperar, mas eu sabia que a verdadeira mudança levaria tempo, consistência e comprometimento de todos os envolvidos. Naquela noite, sozinho em casa mais uma vez, refleti sobre os acontecimentos dos últimos 2 dias. Eu havia tomado uma posição, estabelecido limites e exigido respeito. Tinha sido assustador e doloroso, mas também fortalecedor. Independentemente do que acontecesse depois, eu sabia que não aceitaria mais ser um estranho na minha própria família. As 2 semanas seguintes foram um período de profunda transição para nossa família. Robert e eu concordamos que as crianças ficariam com os pais dele durante esse período, o que nos daria espaço para trabalhar em nosso casamento enquanto iniciávamos o processo de terapia familiar. Nossa primeira sessão de aconselhamento foi desconfortável, para dizer o mínimo. Sentamos no consultório do Dr. Harrison, 5 pessoas dispostas em semicírculo, ninguém sabia muito bem para onde olhar. A doutora Harrison, uma mulher gentil na casa dos 50 anos com uma abordagem direta, mas compassiva, começou estabelecendo regras básicas. Nesta sala, todos podem falar a sua verdade sem interrupção, explicou ela. Ouvimos respeitosamente, mesmo quando discordamos, e nos concentramos nos sentimentos em vez de acusações. Ao longo daquela primeira sessão, mal arranhamos a superfície dos nossos problemas. Sofia admitiu, relutante, que se ressentia de mim desde o início, não por algo que eu tivesse feito, mas porque a minha presença fazia o divórcio parecer permanente. Tyler confessou que vinha seguindo o exemplo da irmã, tentando obter a sua aprovação. Emma, para surpresa de todos, disse que gostava de mim, mas que se sentia dividida entre os irmãos e o desejo de ser aceita por eles. Robert reconheceu sua incapacidade de me apoiar e sua tendência a compensar sua culpa sendo excessivamente permissivo. E eu compartilhei meus sentimentos de isolamento e rejeição, apesar dos meus melhores esforços para ser uma adição positiva à família. Este é um excelente começo, disse o Dr. Harrison ao final do nosso tempo. A conscientização é o primeiro passo para a mudança. Para a próxima vez, quero que cada um de vocês pense em uma ação específica que pode tomar para melhorar a dinâmica familiar. As conversas individuais que ocorreram nos dias entre as sessões de terapia foram igualmente importantes. Robert e eu passamos horas conversando sobre nossas expectativas, medos e esperanças para nosso casamento e família. Fui completamente honesta sobre o quão perto eu tinha chegado de terminar nosso relacionamento. Preciso saber que sou sua parceira em todos os sentidos, disse ele durante uma de nossas longas caminhadas pelo bairro. Isso inclui criar seus filhos. Nossos filhos, ele corrigiu gentilmente. Quero que sejam nossos filhos, mesmo que você não os tenha dado à luz. Essa simples mudança de linguagem significou mais para mim do que ele poderia imaginar.
Também tive conversas individuais com cada criança, coordenadas com a ajuda da avó. Sofia e eu nos encontramos para tomar um café em um local neutro, um pequeno café no centro da cidade. Eu nunca te odiei, ela admitiu, mexendo o café com leite distraidamente. Eu só não queria outra figura materna me dizendo o que fazer. Eu nunca quis ser outra mãe, esclareci. Sua mãe é sua mãe, e isso nunca vai mudar. Eu só queria ser uma adulta que te apoiasse, alguém com quem você pudesse contar. Eu sei disso agora, disse ela baixinho. E peço desculpas pela forma como agi, principalmente na sua festa de trabalho. Aquilo foi realmente errado. Minha conversa com Tyler aconteceu em um campo de beisebol, assistindo a um jogo local juntos nas arquibancadas. Papai disse que você pagou meu acampamento de beisebol de verão, disse-lhe de repente, quebrando um longo silêncio. Eu não sabia disso. Provavelmente tem muita coisa que você não sabia que eu fazia, respondi sem acusação. Eu nunca quis crédito. Eu só queria apoiar as coisas que você ama. Ele assentiu, pensativo. Isso é muito legal da sua parte. Emma foi a mais receptiva ao nosso momento a sós. Fomos tomar sorvete, e ela tagarelou sobre a escola e os amigos antes de repente, ficar séria. Você e o papai estão bem agora? Perguntou ela, esquecendo momentaneamente o sorvete. A vovó disse que talvez você não quisesse mais ficar com a gente porque éramos muito malvados. Seu pai e eu estamos resolvendo as coisas, assegurei-lhe. E eu quero estar sempre com você. Só preciso saber que sou respeitada na nossa família. Eu respeito você, disse ela com sinceridade. Eu prometo. O desenvolvimento do nosso contrato familiar foi um processo colaborativo que ocorreu ao longo de várias sessões de terapia. Definimos expectativas claras de comunicação, respeito e responsabilidades. Estabelecemos consequências para quem quebrar as regras, bem como recompensas para o comportamento positivo. Mais importante ainda, criamos um mecanismo para reuniões familiares regulares, onde as preocupações podiam ser levantadas antes que se transformassem em problemas maiores. 3 semanas depois da noite em que troquei as fechaduras, decidimos que era hora de a família voltar para casa. Começamos com uma visita de fim de semana, um teste da nossa nova dinâmica familiar. As crianças chegaram na sexta-feira à tarde com mochilas e expressões cautelosas. Bem-vindo ao lar, eu disse, parada ao lado de Robert na porta. Estou feliz que você esteja aqui. Aquele primeiro fim de semana não foi perfeito, de forma alguma. Velhos hábitos ressurgiram ocasionalmente, como o revirar de olhos de Sofia ou a audição seletiva de Tyler, mas houve uma mudança fundamental na forma como esses momentos foram tratados. Quando Sofia suspirou dramaticamente ao ser convidada a ajudar com o jantar, Robert imediatamente interveio. Sofia, isso é desrespeitoso, disse-lhe com firmeza. Ou ajude sem atitude, ou escreva no seu diário porque essa resposta foi inapropriada. Sua surpresa com a intervenção do pai era evidente, mas ela rapidamente ajustou seu comportamento. Da mesma forma, quando Tyler ignorou meu pedido para levar o lixo para fora, não precisei pedir 2 vezes. Robert percebeu e resolveu o problema imediatamente. Tyler, Laura pediu para você fazer algo. Isso requer uma resposta e ação, não ignorá-la. O fim de semana terminou de forma positiva com uma noite de cinema em família, onde todos realmente participaram e se divertiram. À medida que a noite de domingo se aproximava, eu esperava que as crianças voltassem para a casa dos avós, como planejado, mas Robert reuniu todos na sala de estar. Acho que está na hora de voltarmos para casa definitivamente, disse ele, olhando para mim em busca de confirmação. Se a Laura concordar. Pensei no fim de semana, no progresso que tínhamos feito e no comprometimento que vi de todos. Concordo. É hora de nossa família ficar junta novamente. A transição de volta à vida em tempo integral foi gradual, à sua maneira. Restaurei meus privilégios um a um, à medida que a confiança era reconstruída. Primeiro, veio o retorno dos serviços de streaming, depois a atualização dos celulares e, por fim, as atividades extracurriculares. Cada restauração estava atrelada a um comportamento consistente e respeitoso e a adesão ao nosso acordo familiar. A mudança mais significativa ocorreu no comportamento de Robert. Ele se tornou o parceiro de que eu sempre precisei, me apoiando constantemente e demonstrando o respeito que esperava dos filhos.
Quando surgiam divergências entre nós sobre decisões parentais, discutíamos em particular, em vez de nos sabotarmos na frente das crianças. A terapia familiar continuou semanalmente, depois quinzenalmente, por fim, mensalmente. À medida que nossa dinâmica melhorava, o Dr. Harrison nos ajudou a superar os inevitáveis obstáculos ao longo do caminho, fornecendo ferramentas para uma melhor comunicação e resolução de conflitos. 6 meses depois da noite em que troquei as fechaduras, nossa família se reuniu para jantar e comemorar o aniversário de Robert. Enquanto eu olhava ao redor da mesa, vi Sofia conversando comigo sobre seu mais recente projeto fotográfico. Tyler descrevia as chances de seu time de beisebol no próximo torneio com genuíno entusiasmo. Emma ajudava a servir a comida que me ajudara a preparar. E Robert sentou-se à cabeceira da mesa, atraindo meu olhar com um sorriso que transmitia seu amor e apreço. Não éramos perfeitos. Ainda tínhamos desentendimentos e momentos de frustração. Misturar famílias continuava sendo complexo e desafiador. Mas encontramos um caminho a seguir com base no respeito mútuo e em limites claros. Os passos dolorosos que tomei foram necessários para forjar essa nova dinâmica familiar mais saudável. Defender-me não foi fácil. Exigiu coragem arriscar meu casamento e meu relacionamento com as crianças. Mas, ao fazer isso, ensinei a eles uma lição inestimável sobre autorrespeito e limites, uma lição que eu esperava que lhes fosse útil em seus próprios relacionamentos. Mais importante ainda, eu havia recuperado meu lugar no meu próprio lar e na minha própria vida. Ao refletir sobre nossa jornada, percebi que a coisa mais importante que aprendi foi que amor sem respeito é incompleto. Os verdadeiros laços familiares devem ser construídos com base em ambos. Ao exigir respeito, eu na verdade criei a oportunidade para que um amor mais profundo e autêntico crescesse entre todos nós. Se você está em uma situação semelhante, seja como padrasto ou em qualquer relacionamento em que se sinta desvalorizado, recomendo que examine seus limites. Você está aceitando tratamentos que diminuem seu valor? Está permitindo que outros determinem seu valor nos relacionamentos? Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é dizer a chega e permanecer firmes em nossa autoestima. Eu adoraria ouvir suas experiências com famílias mescladas ou com o estabelecimento de limites nos relacionamentos. Você já teve que tomar uma posição difícil para ganhar respeito? Como foi? Compartilhe nos comentários abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever se esta história repercutiu em você. Obrigado por ouvir minha jornada e lembre-se de que você merece respeito em todos os relacionamentos da sua vida.